Olá, meu nome é Anderson da Costa Armstrong, eu sou médico cardiologista aqui no sertão nordestino do Brasil, atuando como médico cardiologista e como professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco em Petrolina, Pernambuco, e também como professor do mestrado da Universidade Estadual da Bahia, em Juazeiro, na Bahia. Então, recentemente, eu tive o prazer de desenvolver junto a estudantes, a colaboradores externos, um projeto chamado Projeto de Aterosclerose em Indígenas. E nesse projeto nós fomos para algumas comunidades indígenas, a aldeia Funiô e a aldeia Trucá, e também investigamos pessoas da nossa região aqui do Vale do São Francisco. Nesse estudo nós pudemos ter uma experiência de vida muito interessante, porque passamos a ter, eu pessoalmente, pela primeira vez tive esse contato com comunidades indígenas, pude ver realmente o que é a cultura, quais são as características que esse povo tem, as peculiaridades, as coisas bonitas, as dificuldades. E nesse meio do caminho também fazer amizades com os próprios indígenas, fortalecer o interesse científico na nossa instituição, fortalecer o ensino aos nossos estudantes, aos nossos residentes, aos nossos mestrandos. E nesse caminho também já começamos a publicar algumas coisas, embora ainda tenha muito por vir. Nossa primeira publicação saiu recentemente nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e mostra justamente que a mortalidade cardiovascular dessas comunidades ela tem crescido assustadoramente. Ou seja, as comunidades indígenas tradicionais elas estão morrendo mais de causas cardiovasculares do que a população urbana tradicional da nossa região. Ao mesmo tempo, no ano passado, nós levamos os 2 primeiros lugares de artigos originais no Congresso Pernambucano de Cardiologia, apresentando inicialmente um trabalho que mostra que realmente os fatores de risco cardiovascular nessas populações são muito altos, o que explicaria, em tese, essa mortalidade aumentada que eles têm. E num outro trabalho, também aqui na região, mas envolvendo crianças da nossa região, nós mostramos que a atividade física para essas crianças, ela melhora a performance miocárdica dessas crianças. Então, diante de todas essas evidências científicas e diante das dificuldades encontradas, eu fiquei particularmente muito feliz quando fui procurado pelo professor Ricardo, da comunidade Funiô. Os Funiô, eles são a única tribo no Nordeste do Brasil que ainda falam a sua própria língua. Note o valor que isso tem para a nossa região. Leve em consideração que a colonização europeia no Brasil começou pelo Nordeste, quando eles aportaram na Bahia. E, de fato, as comunidades nordestinas foram as primeiras a sofrer as influências que os colonizadores europeus trouxeram. E, além disso, também foram as comunidades que começaram a sofrer, não só com as epidemias que foram trazidas, com patógenos, agentes que causavam adoecer que eles não conheciam, como também aqui começou a transformação cultural dessas pessoas. E hoje o que nós observamos através dos nossos estudos, que os nossos indígenas estão tendo dificuldade em se adaptar ao estilo de vida urbano. Ou seja, eles estão tendo maior risco cardiovascular, maior sedentarismo e estão morrendo mais por causas cardiovasculares. Então, quando o professor Ricardo me procura para dizer, Anderson, queria fazer um projeto com as crianças indígenas. O professor Ricardo ele é professor de língua Funiô, que é a chamada Iaté. Então, ele é professor de língua e de cultura das crianças Funiô para que eles mantenham essa tradição viva. Ele me procura e diz, Anderson, meu sonho é construir um campo de futebol para essas crianças. O campo de futebol com um objetivo simples, de que as crianças, enquanto estiverem se divertindo, jogando futebol, elas também estarão se exercitando, mudando a saúde cardiovascular e, ao mesmo tempo, só será permitido que essa conversa seja em Iaté, ou seja, na língua original deles, mantendo também a cultura e a tradição desses povos. É muito importante que isso seja colocado para frente. Eu percebi a importância disso rapidamente quando ele me trouxe e por isso eu me propus a ajudar. E como é que nós vamos ajudar essa comunidade que clama por essa transformação?
Não é verdade? É muito importante que isso tenha surgido deles e que a gente, a comunidade externa, ela venha como um colaborador. E quando isso encontra embasamento científico, aí aquela coisa fica realmente mais forte e mais importante de que a gente possa vir ajudar. Nesse sentido, eu estou criando um crowdfunding, uma vaquinha virtual, para que todas as pessoas possam colaborar com essa empreitada. O custo inicial que nós temos é de R$25 mil, o que não é um custo muito grande. É um custo em que, se nós tivermos um número de pessoas pequeno, 25 pessoas dando R$100, já nos vai trazer R$2.500. Se nós tivermos 250 pessoas no mundo inteiro doando R$100, nós já teremos o valor total que nós pretendemos. E se nós tivermos valores mais altos ou mais baixos e conseguirmos ultrapassar esse valor, eu me comprometo a que nós revertamos tudo para essa comunidade Funiô, para que eles possam criar uma ONG pessoal deles, para que eles possam captar mais recursos no futuro para outras empreitadas tão bonitas como essa que me foi trazida pelo professor Ricardo. Então os Funiô já têm hoje uma área que eles reservaram dentro da aldeia para que possa existir esse campo de futebol. E falta que a gente consiga as verbas para construir e desenvolver isso dentro da comunidade. Então estou clamando todas as pessoas conhecidas, as pessoas que eu ainda não tive o prazer de conhecer, para que a gente possa juntos realizar esse sonho. Estamos em época de Copa do Mundo, não poderia ser uma época mais forte para que a gente pudesse pensar no nosso futebol e nesse fator do futebol como um fator de união nacional, trazendo saúde, trazendo esperança a essas crianças e fortalecendo as culturas tradicionais do nosso país. Então, vamos abrir essa campanha agora, estamos dando o pontapé inicial, precisamos contar com a presença de todos vocês. E em troca daqueles que puderem colaborar, eles serão convidados para o jogo de inauguração, assim que nós tivermos realizado esse sonho. Vamos juntos conseguir construir isso. Muito obrigado pela atenção de todos e um forte abraço.